Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João 6. Verso 60 em diante, até o 68. Amém? Diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Deus, nós te louvamos por esta noite. Te bendizemos, ó Deus, por estarmos na tua casa. É motivo, ó Deus, de nos alegrar, ó Deus, na tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, na tua presença. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha nos ensinar nesta noite mais um pouquinho, ó Deus, da tua palavra, que nós possamos a cada dia prosseguir, caminhando na presença do Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar para morar na eternidade com o Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesta noite através desta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você pegar todo o texto de João 6, você vai ver que no início do texto, no início do capítulo, Jesus era acompanhado por uma multidão. E é interessante que a multidão presenciou muitas coisas: milagres, multiplicação de pães, puderam ser alimentados por Jesus, ouviram as palavras de Jesus, sentiram vontade de estar com Jesus mais uma vez. Tanto é que depois que Jesus os alimentaram na multiplicação dos pães, a Bíblia narra que Jesus entrou num barco e os discípulos atravessaram, mas a multidão atravessou e foi esperar Jesus do outro lado. Mas é interessante que mais à frente Jesus começou a apertar o discurso, começou a espremer, né? E no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia narra que quando Jesus espremeu mesmo a situação, muitos deixaram de seguir.
E Jesus então faz a seguinte pergunta para os seus discípulos: se vocês quiserem, pode ir também. E então Pedro diz o seguinte: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero meditar com os irmãos sobre duas coisas. Qual tem sido a sua motivação para estar na presença de Deus? Nós vemos aqui uma multidão que estava motivada por alguns acontecimentos que eles haviam visto. Mas a motivação da multidão era movida por coisas desta vida. E uma das coisas que nós, como cristãos que somos, temos que ter cuidado é com as motivações da vida. Elas fazem parte, mas ela não é o todo para aquele que serve a Deus. Por exemplo, você precisa de motivação todos os dias para levantar pela manhã para trabalhar. Se você não estiver motivado para trabalhar, todo dia você vai chegar no seu trabalho reclamando. Ou só eu que tenho funcionário assim? Às vezes o camarada já chega cansado. Por quê? Falta motivação, né? Mas é interessante que as motivações, elas são direcionadas de alguma forma. A Bíblia fala que no início, a multidão que foi até Jesus, ela viu os sinais da multiplicação do pães e peixes. O que é que aconteceu? Eles foram alimentados. Eu já cheguei a comentar aqui, eu assistia desenhos bíblicos com a Ana Beatriz quando ela era pequena. Aí tinha um desenho que eu achei muita graça, que nesse vídeo da multiplicação de pães, havia lá no desenho 2 padeiros que começaram a seguir Jesus, e a motivação é a seguinte: rapaz, se nós se tornarmos amigos desse homem, nós não vamos precisar mais acordar de madrugada para assar pão. Olha a motivação. Por quê? Porque ele vai multiplicar os pães e nós não precisamos mais acordar cedo, podemos dormir até mais tarde. Eu falei assim: olha a criatividade de quem fez o desenho, né? Mas muitas das vezes as pessoas são motivadas por isso, por aquilo que Jesus pode dar, né? Não assustem. Nós estávamos no seminário estudando, e de repente um jovem que já pastoreava uma igreja, ele tinha na sua mente que ele era dizimista, porque ele, sendo dizimista, Deus iria abençoá-lo de tal forma que ele iria ficar rico. Irmão, seminarista. Aí eu falei assim: ô querido, nós somos dizimistas porque nós já somos abençoados, e nós somos gratos a Deus pelo 100% que Ele nos dá para sustentar a nossa família, e devolvemos 10 em forma de gratidão a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Então a nossa motivação, e Paulo diz isso em uma de suas cartas, ele vai dizer o seguinte: se a nossa motivação em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que Paulo diz, querido. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e o pastor Lenilson falou aqui no início, na abertura do culto, que a nossa motivação precisa ser a palavra de Deus.
Porque muitas vezes nós vemos as pessoas se perdendo, porque se tornam seguidores, né? Está na moda, né? Ser seguidor de A, de B, de C e de D. E às vezes nós temos pessoas cristãs, querido, que estão presas a essas coisas. Eu vou me tornar seguidor do fulano, que ele vai me ensinar isso, aquilo, né? Eu tenho um amigo que ele é seguidor de um camarada aí, que ele vai ensinar ele a ficar rico. E assim, a motivação dele é tão grande a isso, que ele começou a se perder. Em vez de ficar rico, ele contraiu dívidas. Por quê? Motivação e seguindo a pessoa errada. Certa feita, atleticano que sou, eu tinha uns 15 anos, e o Marques estava no auge no Atlético Mineiro, e ele tem uma fazenda ali perto de Vargem Grande, colado na cidade que eu morava, que era São João do Manteninha. Eu estava trabalhando e de repente ele entrou para comprar alguma coisa que nem tinha na mercearia que eu trabalhava. Ele me perguntou se tinha. Eu dei a volta no balcão, hoje o cliente tem livre acesso, mas na minha época tinha balcão, né? Eu dei a volta no balcão, fui até do lado de fora, mostrei para ele onde era, e ele seguiu o caminho dele, e eu voltei para o meu serviço. Aí um camarada entrou logo atrás de mim e falou assim: rapaz, como é que você fez uma coisa dessa? Eu falei assim: o quê? O Marcos estava aí, você é atleticano, você não pegou nenhum autógrafo. Eu falei: rapaz, vou guardar nome de homem para quê? Num papel ainda, ou na camisa? Vou sujar minha camisa que eu ganhei? Vou não, porque eu sempre tive essa coisa na minha mente, sabe? Por mais famoso que o camarada seja, ele é uma pessoa que necessita da salvação, assim como eu necessito, que necessita ser seguidor de Cristo, como eu entendi que eu necessitava me tornar seguidor de Cristo, e um dia me entreguei a Ele. Mas as pessoas ficam perdidas, correndo atrás dessas coisas, e perde a sensibilidade da palavra de Deus. Aí eu te pergunto: qual é a sua motivação? Porque a partir do momento que nós nos libertamos das coisas deste mundo, nós entendemos como Pedro entendeu. A Bíblia diz que só ficou os 12, e Jesus disse para os 12: se vocês quiserem ir, pode ir embora. Mas Pedro disse assim: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro ali, querido, está declarando aquilo que nós como cristãos necessitamos ter no nosso dia a dia. Quem nos guia não são os influências da vida, mas quem nos guia é o Senhor e a sua palavra. Nós não somos guiados por homens, mas nós somos guiados por aquele que entregou a vida na cruz do Calvário por nós, e nós reconhecemos isso e nos tornamos seguidores dele até o dia que ele vier nos buscar para morar com ele na glória. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, nós passamos a depender somente dele. Nós necessitamos dele para prosseguir, porque quando nós aceitamos Jesus, como um dia eu aceitei aos 20 anos de idade, né? Quando a gente aceita Jesus é uma maravilha, o coração bate forte, você passa a se libertar daquelas coisas, você não é guiado mais por aquilo que você gostava de fazer, mas você entende que a primazia é o Senhor, e você passa a ouvir a Ele e a sua palavra. Mas você depende dele todos os dias para prosseguir.
Você deixou de ser escravo do mundo, mas como diz Paulo, você se tornou escravo de Cristo. Você depende dele, você é seguidor dele. Você depende de Deus todos os momentos da sua vida. Para prosseguir, você precisa de Deus. É interessante que Moisés, por exemplo, ele viu os sinais e as maravilhas que Deus fez no Egito. E Deus liberta o povo, e ele começa a caminhar com Deus rumo à libertação do povo. Mas é interessante que ele toma um caminho contrário ao que era de fato. Se ele toma outro caminho, com 2 meses ele chegava na terra prometida. Mas Deus direciona ele por um caminho inverso, que é o caminho do Mar Vermelho. Há um corinho antigo, que o irmão Marinho gostava de cantar lá na congregação do bairro dos Operários, que cantava: olha o Mar Vermelho, era o Mar Vermelho, o mar à frente, Faraó atrás, e montanha de todos os lados. Moisés se sentiu cercado. O Faraó estava vindo atrás, o Mar Vermelho estava à frente, e havia uma multidão seguindo Moisés. E então Moisés, para continuar a sua caminhada de libertação do povo de Israel, ele dependia de quem? De Deus. E a Bíblia narra lá em Êxodo 14, irmão, dedo de fogo aí, manda lá. Êxodo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Então, querido, para prosseguir, você depende de uma palavra de Deus para a sua vida. Siga, marche. E a Bíblia diz que quando Moisés marchou sentido o Mar Vermelho, Deus falou com ele assim: toca o cajado nas águas. Ele tocou e o povo de Israel passou a pés enxuto. Mas Moisés clamou ao Senhor, e veio uma palavra direcionada a ele: olha, diga ao povo que marche. Então, querido, para você alcançar as vitórias na sua vida, você precisa prosseguir. Ficar estagnado não vai te levar a lugar nenhum, mas você precisa prosseguir. Você precisa crer na palavra que Deus falou com você. Olha só, há 15 anos atrás, vai quase 16, eu fui desafiado pelo Tatão a abrir uma serralheria. Ele virou para mim e falou assim: vocês sabem trabalhar, então para que vocês vão trabalhar para os outros? Trabalhem para vocês mesmos. Está aí um galpão pronto, tem uma máquina aí, tem outra máquina aqui. Comecem. E no segundo dia que nós começamos, entrou um camarada lá e falou assim: eu vim cá para ver, vocês são loucos. Abri uma serralheria, mais uma serralheria em Conselheiro Pena, já não tenho bastante, não vai dar certo. Então, querido, na nossa caminhada vai aparecer sempre pessoas que vão querer te puxar para trás, mas nós temos uma palavra de Deus que é para prosseguir. Talvez o povo de Israel pensasse até em voltar e se entregar para Faraó, mas a palavra de Deus era o que? Marche. E quando o Tatão falou assim, que era para nós começar, eu conversei com ele e falei assim: olha, a oportunidade, os antigos diziam assim, que a oportunidade, o cavalo passa arriado uma vez só, depois, se você não montou nele daquela vez, já era.
E assim foi motivado nessa palavra. Eu disse a ele assim: olha, pode ter várias serralherias na cidade, mas o Senhor vai nos sustentar, assim como Ele nos tem nos sustentado até agora. São 15 anos, querido. Às vezes algumas pessoas ficam até chateadas comigo que eu não dou conta de entregar o serviço no tempo certo, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias. Todos os dias chega uma pessoa querendo um trabalho diferente, e o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor é que está à frente. Então, querido, nós temos que ter sempre a palavra de motivação para prosseguir. Segunda coisa, nós precisamos ter sempre uma palavra de motivação para fugir do pecado. O pecado, querido, é algo que o Thales até foi feliz na música, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Então, ele nos rodeia. Mas o salmista lá no Salmo 119, verso 11, diz o quê? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, querido, para fugir do pecado, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração todos os dias. E essa palavra precisa estar viva em nós, no nosso dia a dia, para que nós possamos fugir do pecado, resistir ao pecado. Porque quem nos faz resistir ao pecado é que é a palavra. Olha o que o salmista fala: guardo a tua palavra no meu coração. Porque quem nos avisa que é laço para a nossa vida é a palavra, porque ela nos adverte naquilo que nós devemos fazer e naquilo que nós não devemos fazer. Ela que nos direciona. Precisamos da palavra para tomar decisões. Salmo 119, verso 105, é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, querido, para tomar decisão você precisa da palavra. Ore sempre que você for tomar algumas decisões importantes para a sua vida. Por quê? Porque a palavra é lâmpada. Ela vai clarear a nossa mente, ela vai clarear o nosso coração. Às vezes nós ficamos resistentes em algumas decisões que nós precisamos tomar, mas a palavra de Deus sempre vai clarear a nossa mente, e ela vai nos direcionar a tomar a decisão certa. Para tempos de angústia, nós precisamos de motivação para tempos de angústia, né? E como nós estamos vivendo um tempo de angústia e ansiedade, as pessoas têm sido, massacradas pela ansiedade. O desejo do ter tem se manifestado de forma tão ferrenha que as pessoas têm perdido a noção. Nós comentávamos aqui na oração pela manhã hoje, né? Pessoas que gastou aquilo que não tinha e estão endividados, né? Por que eu digo é aquilo que não tinha? Porque ele pegou o serviço para fazer e gastou o dinheiro que não era dele para ver se ficava rico, né? E acabou, né, perdendo tudo e teve que ir embora da cidade. Por quê? Porque apostou no tal de tigrinho aí e perdeu tudo, até o que não tinha, né? Que o dinheiro que estava na conta dele não era dele, era para prestar serviço para outras pessoas. Então as pessoas estão vivendo esse tempo de angústia, esse tempo de ansiedade, né? E o que a palavra nos diz no tempo de angústia? Coloca aí para nós Salmo 120, verso 1. Olha o que o salmista diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Querido, eu gosto muito do texto de Isaías 59, verso 1 e 2.
verso 1 fala assim, que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Deus está atento ao seu clamor, à sua oração. Um dos textos que eu gosto sempre de meditar nele, para a nossa vida como cristão, se encontra lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Isso, assim, para quem é ansioso e às vezes fica até angustiado, porque ele vê as coisas ao redor dele acontecer e às vezes no lugar dele não acontece. Que Jesus, conversando com os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 6, a partir do 25: para que andais ansiosos? Olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, mas o Senhor dá todos os dias o seu sustento. Se o Senhor sustenta as aves, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Aí ele prossegue: olhai para os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se o Senhor veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã seca, quanto mais vós, homens de pequena fé. É que Jesus ensina aos seus lá em Mateus 6. Então, querido, muitas das vezes a ansiedade, a angústia, ela nasce no nosso coração porque nós não atentamos para a palavra. Olha o que o Senhor Jesus disse. E ele continua dizendo: então não fiqueis ansiosos porque a vez de comer ou porque a vez de vestir, porque o Senhor sabe que você necessita de todas elas. Então, querido, o Senhor conhece a sua necessidade, o Senhor conhece a sua dificuldade, e Ele está pronto para suprir todas elas, porque Ele é que falou e Ele vai cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos fala. E é com essa fé que nós precisamos, e com essa motivação que nós precisamos andar, que o Senhor vai nos sustentar todos os dias. Então, querido, não precisamos ficar ansiosos, vender aquilo que não temos, ou colocar à venda aquilo que é dos outros. Mas o Senhor irá nos sustentar, irá nos dar aquilo que necessitamos, porque é promessa dEle, está na palavra dEle, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Segunda coisa que eu quero meditar com você, e é bem rápido: além de motivação, você precisa ser convicto do Deus que você serve. A resposta de Pedro aqui para Jesus, ele tinha convicção de quem era Jesus, de quem era a pessoa que estava diante dele e de quem ele tinha se tornado seguidor. Por mais que lá na frente você possa me questionar e dizer assim: mas ele negou Jesus. Agora eu te pergunto: será que em algum momento da sua vida você também não fez como Pedro? Certo dia eu fui fazer um serviço numa cidade fora daqui, e quando nós fomos almoçar, nós assentamos à mesa e colocamos a nossa refeição e assentamos e pedimos um refrigerante. E quando o rapaz chegou para nos servir, ele virou para mim e falou assim: vocês são crentes? Aí eu disse assim: sim. Aí o outro rapaz estava do meu lado, ele estava desviado, né? Como diz ele estava desviado. Aí ele falou assim:
Eu não. Aí o rapaz insistiu com ele, falou assim: mas você parece que é crente. E saiu. Aí eu virei, gosto muito de brincar, eu virei para o rapaz que está do meu lado, meu funcionário, e falei com ele assim: você acabou de negar Jesus. Aí ele falou assim: como assim? Ele falou assim: olha lá para você ver o texto de Pedro. Quando as pessoas chegou perto de Pedro, Pedro falou assim: você é um deles. O que ele disse? Eu não sou. Aí o que você disse agora? Aí ele coçou a cabeça, aí falou assim: não, eu falei que eu não era crente. Eu falei assim: ué, você não é crente? Você quis dizer que não é seguidor de Jesus, né? Mas vai acontecer momentos na sua vida, querido, que você vai ter dificuldades. Não é porque você aceitou Jesus, né, que dali para frente vai ser maravilhas. Você vai ter um tempo de maturação para você alcançar a convicção que você realmente é do Senhor. E essa convicção Pedro já tinha no seu coração, mas as dificuldades da vida lá na frente fez com que ele negasse. Mas a Bíblia narra a trajetória que depois que o galo canta, né? O galo não cantou 3 vezes, mas Pedro negou 3 vezes e o galo cantou, não é isso? Então depois que o galo canta, a Bíblia fala assim que Pedro saiu dali e chorou. Chorou arrependido. Mas é interessante que depois de haver ressuscitado, Jesus vai dizer o seguinte: vai, chama os discípulos, mas chame também a Pedro. Pedro, Jesus disse pelo nome: chame também a Pedro. Porque Jesus, por mais que Pedro havia negado, Jesus conhecia aquilo que ninguém viu. A Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou. O pastor Nelson nos advertiu pela manhã aqui na oração, falou assim: precisamos ver o rosto dos irmãos que estão orando aqui molhados, né? O arrependimento, o choro de Pedro não foi visualizado talvez pelos companheiros discípulos, mas foram visualizados pelo Senhor. Talvez as lágrimas, né, suas não foram vistas pelos irmãos, não foram vistas pelo pastor, mas o Senhor tem contemplado o seu choro e Ele tem resposta para o seu choro. Então, querido, uma coisa que nós precisamos ter é convicção de quem servimos. Gênesis 39, verso 9, você vai ver que José, ainda jovem, né, aí vai para os jovens aí, coloca aí para nós Gênesis 39, 9. Olha a resposta de José quando ele foi, quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele. Ele disse assim a ela: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha convicção que se ele errasse ali, ele estava cometendo 2 erros graves. Primeiro, é quebrando a confiança daquele que estava lhe tratando bem dentro da sua casa, que era Potifar. E segunda coisa, mais do que pecar contra Potifar, ele estava quebrando um princípio do Deus que ele servia. Então a nossa convicção, querido,
precisa estar latente nos nossos corações. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sirvo, e Ele está diante das minhas decisões. Eu não posso aceitar essa proposta, porque fere os princípios do meu Deus. Fere os princípios do meu Deus. Propostas essas, queridos, que elas vão vir de forma sutil, né? Não, rapaz, assina aqui que eu tenho uma brecha na lei aí que você vai receber tanto. Quantas pessoas caíram nessa proposta de 2015 para cá? Aí coloca lá que você é pescador profissional, vende 50 quilos de peixe, e nem no rio você vai. Propostas, querido, que chegam para tentar você a quebrar o seu compromisso com Deus. Mas quando você tem convicção do Deus que você serve, você abre mão disso. Sabe o que rendeu essa decisão de José? Não foi um palácio, foi uma prisão. Mas ele preferiu a prisão de que quebrar os princípios que ele tinha com Deus. Olha, querido, nos dias em que estamos vivendo, precisamos estar convictos do Deus que nós servimos, que as propostas vão vir aos milhares, mas o Senhor é quem rege a nossa vida, e precisamos ter essa convicção como José teve. Ter a convicção que Deus é quem está falando, né? Um dos profetas assim que eu vejo mais corajosos da Bíblia, mas ele tinha convicção que era Deus que estava falando, era o profeta Micaías, que está lá em Reis 22, verso 28, que ele entrega uma palavra para Acabe, e fala com Acabe assim: olha, eu vi Israel disperso, e o povo vai ser destruído. E então o rei Acabe fala assim: ó, vamos vestir aqui para a guerra, e prende esse Micaías, que ele só fala coisa errada contra mim, e quando eu voltar, nós vamos resolver. Olha a palavra que Micaías diz. Nós temos que ser convictos daquilo que nós ouvimos de Deus. Aí o Micaías vira e fala assim: se você voltar vivo, não foi Deus que falou comigo. Querido, quantas pessoas têm sido enganadas nesse texto aqui? Antes de Micaías falar isso aqui com Acabe, Micaías ainda revelou assim: olha, há um espírito de engano usando a boca dos seus profetas, e eles estão entregando profecias de engano, e você tem sido enganado por elas. Mas assim diz o Senhor: olha, eu vi Israel disperso. Se você ler todo o texto lá em Reis, no capítulo 22, você vai ver que aconteceu exatamente como o profeta Micaías profetizou. Por quê? Porque Deus zela em cumprir a sua palavra. Outro exemplo de convicção, muitas vezes nós falamos só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome dos homens era Ananias, Misael e Azarias, né? Foram levados junto com Daniel, serviu o rei. Então o rei Nabucodonosor coloca lá um decreto que tinha que se dobrar diante da estátua, e então, se eles não se dobrassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Daniel 3, 17, 18, querido, só para nós acelerarmos aqui, para terminar já. O que eles vão dizer? Olha o que eles dizem para o rei: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Verso 18: se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Querido, o pastor Marcos citou aqui na manhã, 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, indo receber a Lady Gaga. E pasmem, disse o pastor Antônio Marcos pela manhã, havia cristãos evangélicos se dobrando diante daquela mulher que estava cantando ali, mas não é só cantando. Se você analisar a fundo, houve rituais de magia negra ali para que acontecesse o show, e tudo foi arquitetado ali para adorar demônios e não a Deus. Mas quando nós somos convictos, como Ananias, Misael e Azarias, o que é que eles fizeram? Olha, pode oferecer o que o Senhor quiser, pode tocar a música que o Senhor quiser, mas nós não adoraremos os seus deuses. Essa convicção precisa estar latente no nosso coração, né? E mesmo em meio às dificuldades, saiba que o Senhor está cuidando de você. Jó, por exemplo, lá no capítulo 1, 21, quando ele passou o tormento todo que ele tinha, perdeu tudo que ele tinha, sentou no pó e na cinza, ele tinha convicção. Ele disse assim: tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Querido, oxalá se nós tivéssemos só momentos felizes na presença de Deus, mas nós teremos desafios, nós passaremos por dificuldades, mas uma certeza e convicção nós precisamos ter, que mesmo em meio às dificuldades, quem está regendo a nossa vida é o Senhor. E depois de passar por tudo aquilo, a convicção de Jó ainda cresceu mais ainda, né? Lá no final do texto, Jó vai dizer assim: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se a minha confiança até aqui era no Senhor, agora ela vai ser maior ainda, porque eu vi o Senhor, eu vi o agir do Senhor, eu vi o Senhor me resgatar lá do pó e da cinza, lá do caco de telha, e vi o Senhor restituir tudo aquilo que eu havia perdido. É o que Jó estava dizendo naquele texto. Para finalizar, precisamos ter a convicção que Paulo teve. Lá em 1 Timóteo, no verso 6, ele começa dizendo assim: já estou pronto para ser oferecido. E o verso 7 ele vai dizer assim: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Querido, o combate está aí diante de nós, e precisamos combatê-lo todos os dias, para que lá na frente, espero eu que quando estiver inteirando uns 100 anos assim, o Senhor me chamar, ou se Ele não vier e não deixar eu passar pela morte, para mim vai ser melhor ainda, né? Mas nós possamos dizer como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que a nossa decisão e a nossa convicção, mesmo que os desafios sejam como o de Pedro e João enfrentou lá no livro de Atos, quando eles foram presos e eles recebem a ordem para não falar mais de Jesus, ele sai de lá e diz assim, Atos 5, 29, ele vai dizer assim: importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a nossa convicção não está nos seres humanos, mas a nossa convicção está no Senhor. Para finalizar, eu volto no texto que nós lemos: para onde iremos? Disse Pedro. Que essa seja a sua fala nesta noite: para onde iremos?
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que nós possamos dizer: Senhor, venha a dificuldade que for, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é no Senhor é que eu confio, é no Senhor que eu entrego a minha casa, é no Senhor que eu entrego o meu trabalho, é no Senhor que eu entrego os meus bens, tudo é do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por esta noite. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada dificuldade, mas que a Tua palavra, Deus, possa nos motivar nesta noite, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor e à Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa reger a nossa vida, aonde colocarmos, ó Deus, os nossos pés, que a nossa confiança possa estar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eu possa estar abençoando, Deus, cada casa, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, que as nossas decisões, as nossas convicções possam estar depositadas aos Teus pés, saber que o Senhor é que direciona, saber o Senhor é que capacita, sabendo que o Senhor é quem guarda, o Senhor é que nos livra do momento de adversidade, mas que a Tua palavra cada dia possa ser lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra cada dia possa ser luz para os nossos caminhos, e que a cada dia, Deus, nós possamos andar segundo a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, o nosso lar, abençoa, Deus, as nossas famílias. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que a cada dia os nossos corações estejam ardendo para cada dia andar com o Senhor e com a Tua palavra. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe você.